Ao analisar o resultado da pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira 7, o ex-diretor do Instituto e comentarista da Globo News Mauro Paulino afirmou que o ex-presidiário Lula, abre aspas, perdeu o favoritismo que tinha durante o primeiro turno. O fato é que o país está dividido. Com apenas 5 pontos de diferença entre Lula e Bolsonaro, a possibilidade de virada inédita em segundo turno é real. Lembrando que no segundo turno, um voto roubado significa 2, porque tira de um e vai para o outro. Fecha aspas, disse o comentarista. Rafael Ferri, um dos maiores investidores brasileiros, explicou nesta sexta-feira 7 o porquê Bolsonaro vai vencer as eleições. Você quer vencer as eleições? Hoje é dia 7/10/2022, eu vou fazer minha análise do segundo turno em 5 blocos. Se você quer vencer essas eleições de 2022, você precisa assistir aos 5 blocos, compartilhar com todas as pessoas possíveis este vídeo. São 5 blocos que eu vou explicar exatamente toda a minha análise de segundo turno. Eu começo no primeiro bloco falando do voto de ocasião que aconteceu no primeiro turno das eleições de 2022. O que aconteceu? As pesquisas foram fraudadas. Não sou eu que estou falando isso, é o Greenwald, um dos mais importantes jornalistas de esquerda. Por que as pesquisas foram fraudadas? Ora, como que uma pesquisa um dia antes da eleição vai dar 18 pontos de diferença para um candidato? O que aconteceu no Paraná? Paulo Martins ficou fora do Senado. Por quê? Porque as pessoas fizeram voto útil no Moro, né, para ele vencer o Senado. Então o que aconteceu lá? As eleições foram alteradas no Senado do Paraná por causa das pesquisas. As pesquisas foram fraudadas para favorecer. Todas as pesquisas favoreceram os candidatos de esquerda. Chegamos ao absurdo de, no Rio de Janeiro, a pesquisa cravar 30% de diferença. Não foi 30% de diferença equivale a 100% de votos a mais para o Castro, no Rio de Janeiro. Isso é uma aberração. O que aconteceu no primeiro turno? Vamos lá. Lula fez 48,4%. Bolsonaro fez 43,2%, foram 6 milhões de votos de diferença. Quantos votos aqui foram de ocasião por causa das urnas? Quantos votos foram de ocasião por causa das urnas? O que é voto de ocasião? A pessoa vota no cara que vai vencer as eleições, no candidato que vai vencer as eleições. Foi o que aconteceu lá em lá no Paraná com o Moro. O Moro foi beneficiado pelas pesquisas, certo? Então, desses 6 milhões de votos a mais que o Lula fez, quanto as pesquisas influenciaram esses votos aqui? Na minha opinião, hoje, as eleições estão empatadas. E eu vou mostrar para vocês nesses 5 blocos por que as eleições estão empatadas. Para vocês terem uma noção, 6 milhões de votos não tem como virar. O Aécio buscou contra a Dilma 5 milhões de votos em 2014 e nós tínhamos muito menos gente votando. Então, o bloco 1, eu falei do voto de ocasião. O Lula ficou em primeiro no primeiro turno por causa única e exclusivamente da fraude nas pesquisas. Não sou eu que estou dizendo que teve fraude nas pesquisas. É o Greenwald. Pode olhar lá no Twitter. No bloco 2, eu vou falar sobre a migração de votos. O que aconteceu de migração de votos? São 10 milhões de votos que não foram para Lula nem para o Bolsonaro no primeiro turno. Né? A Tebet fez 4 milhões e 900, o Ciro fez 3 milhões. Disso aqui, o que aconteceu? O voto útil migrou do primeiro turno, migrou todo o voto útil, desidrataram o Ciro, desidrataram a Tebet e desidrataram a Soraya. Desidrataram o Novo. Todo mundo fez voto útil no primeiro turno. Acontece que as pessoas têm a falsa impressão de que o que sobrou de votos é metade e metade. Não é metade e metade. O que sobrou de votos é 66% para o Bolsonaro, 33% para o Lula, ou 70-30. Por quê? Eu considero o Ávila e o Padre migrando 100% para o Bolsonaro, a Soraya migrando 60%, e a Tebet e o Ciro migrando 66% dos votos. Por quê? Porque os caras já fizeram voto útil no primeiro turno. O Ciro perdeu 10% de 18 para 22. Esses 10% do Ciro de 18 para 22, ele fez 12,5% em 2018. Para esse ano que ele fez 3%, esses votos já migraram para o Lula via voto útil. Parte disso o que sobrou vai para o Bolsonaro. E eu tô
Eu estou fazendo uma análise aqui fria. Eu estou colocando que 66% da Tebet, do que sobrou, vai para o Ciro. Tem gente que diz que é impossível isso. Mas eu acho aqui que a gente tem toda a chance dessa migração acontecer. São 4 milhões de votos. Dos 6 milhões de votos, só pega, tira tudo, só pega a diferença dos 10 milhões de votos que não foi pro Lula, que não foi pro Bolsonaro. 4 milhões de votos aqui de vantagem pro Bolsonaro nos votos que sobraram. Então a diferença ficou 2 milhões de votos. No bloco 2 é a migração. Que as pessoas vão falar, migração. Mas como é que vai ser a migração do que sobrou? Migração do que sobrou, para mim, tem essa característica aqui, a gente vai ver depois. No bloco 3, vamos lá para o bloco 3. Os estados. Vamos lá. O que aconteceu no primeiro turno? Em São Paulo, 47,7 a 40,8 pro Bolsonaro em São Paulo. Gente, vocês precisam ir votar. Não tem como no Sudeste. Vocês têm que compartilhar isso com todos os amigos. Cada voto é diferente. O Sudeste fez uma abstenção muito maior do que o Nordeste. Se nós tivéssemos 20... A abstenção do Nordeste no Sudeste e a abstenção do Sudeste no Nordeste, a eleição tinha acabado empatada. Praticamente 1 milhão de votos de diferença. Vocês não podem viajar nas eleições, vocês têm que votar. Cada um voto é importante. Então vamos lá. Eu estou considerando que o apoio do Garcia em São Paulo por Tarcísio, que são 20 pontos percentuais, vai elevar para a votação do Bolsonaro de 47 para 57 no segundo turno. E o Lula vai subir 2,5 pontos em São Paulo. Esse que eu estou considerando. Mas faz diferença? Faz diferença. O trabalho dos políticos engajados, 300 prefeitos de São Paulo apoiando o Bolsonaro, vai fazer muita diferença aqui. Lembrando que em 2018, Bolsonaro fez 68% no segundo turno. E eu estou colocando aqui para ele, na minha estimativa, 57%. Nós vamos checar se eu vou acertar ou vou errar. Mais 1,7 milhões de votos para o Bolsonaro em São Paulo no segundo turno de 22. Minas Gerais, o Zema, que ficou neutrão no primeiro turno, está apoiando o Bolsonaro com muita força. Muita força. São 600 prefeitos de 837 apoiando o Bolsonaro no segundo turno. O Bolsonaro perdeu em Minas Gerais. 48,3 a 43,6 em 12 milhões de votos válidos em Minas Gerais. Eu estou propondo que o Lula fique estável, porque o apoio do Zema e o Mineiro, ele tem um sentimento anti-PT. Vai virar 52, olha o meu número aqui, segundo turno em Minas Gerais. Vamos checar se eu vou acertar isso aqui depois. 52 a 48 pro Bolsonaro. O Zema está muito engajado na campanha, são 600 prefeitos, né? Mais 1.100.000 votos pro Bolsonaro aqui. Extra. Rio de Janeiro, mesma coisa, 8 milhões de votos válidos. Gente, o Rio de Janeiro, abstenção absurda. Vocês precisam ir votar. Aonde o Bolsonaro está vencendo, vocês precisam ir votar. Fez 51 a 40 no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado que tem muito antipetista. Tem muita gente do exército lá. Eu estou propondo 60 a 40 lá, mais 800 mil votos para o Bolsonaro. São 3 milhões e meio de votos nesses 3 principais estados de votação do Brasil, os 3 maiores colégios eleitorais. Eu estou propondo 3 milhões e meio de votos para o Bolsonaro a mais. Lembrando que a diferença lá foi de 6 milhões. Isso aqui conversa com o bloco 2. Tem cruzamento de dados, né? Então não é aqui isso mais aquilo. Não, não é. A eleição está empatada. No Nordeste, o que vai acontecer? Não vai ter o voto de cabresto. O que é? É aquele que os caras levando as pessoas para votar de ônibus, comprando voto. Isso acontece muito no Nordeste. Muito. E não vai acontecer no segundo turno. Não tem eleição para deputado estadual, não tem eleição para governador, não tem. Não tem. Isso vai fazer uma diferença enorme. Eu não vou estimar nada no Nordeste. Eu vou deixar o Nordeste igualzinho ao primeiro turno. Tá? Esse é o bloco 3, estados. Então, bloco 1, voto de ocasião. Bloco 2, a migração. Bloco 3, estados. Prestem atenção. Se vocês querem vencer as eleições, vocês precisam compartilhar esse vídeo, divulgar esse vídeo. Bloco 4, abstenção. Olha que coisa
Olha o que aconteceu no primeiro. Uai, seu app de vídeos curtos.